8 posições que dão dor na cervical. Uau, que top falar desse assunto. Poder conhecer cada posição dessa e entender porque cada posição dessa é ruim e evitá-las, não é mesmo? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, tem 8 posições que é inevitável que elas vão causar dor na cervical. A gente precisa fazer o quê? Conhecer e evitar, não é mesmo? Ninguém quer ter dor na cervical, de graça, não é mesmo? Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também conhecer essas 8 posições. E compartilha com aquela pessoa querida, que você sabe que tem dor na cervical, ela já reclamou de dor na cervical. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Sim, são posições do dia a dia, são posições corriqueiras, que a gente olha para o lado e vê as pessoas nessas posições. São posições tão comuns que a gente confunde o que é comum do que é normal. O normal é o que tem que ser feito, é o adequado. Comum é o que frequentemente as pessoas fazem, mas nem sempre é o adequado. Então, a gente precisa destrinchar isso para entender o que é comum e o que é frequente, né? O que é normal. Para não correr esse risco de achar que é normal algo que é comum. E aí eu conhecendo cada posição dessa, entendendo por que cada posição dessa causa problemas, causa dor, causa processo inflamatório, causa até um desgaste da articulação, eu vou evitar. Eu vou simplesmente evitar. Devemos evitar, né? São posições que elas podem e devem ser evitadas. E muitas vezes não são, né? E muitas vezes até porque tem um desconhecimento, tem uma ignorância em relação à posição. Agora, depois dessa conversa nossa aqui, não tem como mais falar que é ignorante, né? Que não sabe. Eu falo que depois que a gente vê algo ou que a gente ouve algo, não tem como a gente desver, nem a gente desouvir. Né? Eu sei que não existem essas palavras, mas para a gente causar uma impressão aí mesmo. E eu vejo, né? Eu, Eduardo, olhando no dia a dia assim, eu vejo pessoas nessa posição. E muitas vezes as pessoas aparecem aqui me procurando como fisioterapeuta, já com dor, já com processo inflamatório instalado, já com uma degeneração ou com uma hérnia de disco, ou um abaulamento discal. São situações irreversíveis. Isso me dói o coração, porque poderia ter sido prevenido. E aí, posições de deitar, posições de sentar, enfim, várias posições que a gente vai entender aqui como fazer para evitar, para prevenir, que é algo que aqui no Brasil a gente não tem o hábito de prevenir, a gente tem o hábito de remediar. Aí a pessoa vem com as ideias pré-concebidas que ela tem e ela fala o seguinte: não é assim, é algo que eu tenho que conviver. Não tem, nós não temos que conviver, a gente tem que corrigir. Por exemplo, eu trabalhei em várias empresas multinacionais, prestando serviço, olhando a ergonomia das pessoas, mas não fazendo laudo ergonômico, nada disso. Observando a ergonomia das pessoas, o como e o quanto elas estavam usando os equipamentos ergonômicos que elas tinham. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem, mas não usa, ou tem, mas não sabe usar, não foi orientada de como usar. E aí ela usa mal ou até nem usa. Por isso, eu acredito que não é assim desse jeito, é algo que eu tenho que conviver, não é algo que eu tenho que ajustar. É algo que eu tenho que ajustar no meu dia a dia, em casa, no trabalho, no carro, não importa onde seja. Não tem só um jeito de ser feito isso, tem uma gama de possibilidades de eu fazer ajustes para poder ter uma melhor posição, ter uma ergonomia melhor. Não é só assim.
né? Não, isso aqui é só assim que faz. Isso aqui só desse jeito, né? Não é. Hoje está muito mais comum, né? Mas antes só usava notebook em cima da mesa. Hoje não. Hoje as pessoas já têm um deck, tem uma plataforma que elas colocam o notebook em cima, ou até mesmo um suporte simples que coloca o notebook em cima. Isso é uma questão importantíssima para a nossa cervical. Tem o que ser feito. Essa ideia de que não há o que ser feito, a gente tem que tirar da frente. Como eu disse, são ideias pré-concebidas que nós temos em relação a várias questões, que nesse caso, não nos ajuda a resolver a situação. Então tá, Eduardo, o que é que eu tenho que fazer efetivamente? Porque assim, ó, dor na cervical é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Várias pessoas me procuram com dor na cervical, com queixas na cervical. E tem uma questão, né? Não quero ser muito técnico, mas para a gente poder entender, aqui, né, na cervical, passa o plexo nervoso, que são todos os nervos que saem da cervical e vêm para o braço, né? Vêm inervar o braço. Então, eu tenho sensibilidade, eu sinto a minha mão, né? Eu ponho a minha mão no lugar um pouco mais quente, eu sinto o calor, eu sinto o frio, eu sinto a pressão, eu movimento, né? Por quê? Porque tem essa inervação que vem da cervical. Quando eu tenho alguma alteração aqui, uma compressão, por exemplo, eu posso ter uma alteração nessa inervação e começar com sintomas, né? Por exemplo, de formigamento, por exemplo, de alguma alteração de sensibilidade. Isso é muito frequente. Essas pessoas aparecem aqui muitas vezes assim. E aí eu sou chatinho, né? Eu vou investigar, eu vou querer saber o que de fato está acontecendo. O que a pessoa fez ou o que a pessoa faz que está gerando aquilo. Porque não adianta eu, como fisioterapeuta, querer tratar aquele problema. Não adianta eu querer tratar o problema. Eu tenho que tratar o que causou o problema. Uma postura, estou dando um exemplo, né? Tem várias causas, eu estou dando alguns exemplos. Mas pode ser uma postura que a pessoa utiliza, uma posição que a pessoa utiliza no dia a dia dela. E aí não adianta eu ficar ali enxugando gelo, querendo tratar, né? Querendo fazer um alongamento, ginástica laboral. Eu cansei de falar isso em empresas, né? Não adianta a pessoa ficar ali 8, 10, que seja 15 minutos fazendo ginástica laboral, se ela volta a sentar numa posição inadequada, se ela volta para uma posição inadequada, mesmo que não seja sentada. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo é identificar a posição. Eu preciso identificar a posição. Essa posição que eu faço é uma posição inadequada? É uma posição que vai gerar problema? É uma posição que vai gerar dor? E aí eu capto isso. Tá, sim, é uma posição que está inadequada, é uma posição que é problemática, né? Então eu preciso corrigir. Como que eu corrijo? Cada caso é um caso. Vamos pensar aqui na posição sentada, que foi o que eu falei. Às vezes eu preciso subir a cadeira, às vezes eu preciso descer a cadeira, às vezes eu preciso trocar de mesa, às vezes eu preciso ajustar o monitor ou o notebook. Cada situação dessa tem que ser pensada, né? Mas antes eu tenho que identificar, como eu disse. Identificar o que está acontecendo. E aí eu vou compensar isso, eu vou fazer os ajustes, né, necessários. E além disso, eu ainda eu devo fazer os exercícios compensatórios para aquela posição. Mas olha só, vamos lá, um pause aqui. Não adianta, eu vou repetir o que eu falei, não adianta eu ficar numa posição inadequada e querer fazer exercício para compensar. Não adianta. Eu tenho que estar já numa posição adequada. Mas a posição mantida por muito tempo necessita de um exercício compensatório. Pegou? Ok. Agora só, imagina só, né? Eu trabalhando com fitness e emagrecimento, ó, com a fisioterapia associada desde 1995. Quantas centenas de pessoas que eu acompanhei, que eu vi com dor na cervical, reclamando da cervical, foram muitas. Eu vou contar aqui alguns casos de pessoas. Por que eu vou contar alguns casos? Porque quando a gente vê pessoas com o mesmo problema, isso inspira, isso gera conexão, isso a gente faz com que a gente crie coragem, veja que é possível resolver a situação. Então vamos lá. Tem uma pessoa, uma senhora,
que ela sempre vinha com muita dor. E a dor dela era meio cervical, um pouco trapézio também. Não vou adentrar no assunto do trapézio, inclusive porque a gente já falou de trapézio aqui. Tem uma playlist aqui só falando de trapézio. De dor no trapézio, né? Inclusive mostrando alguns exercícios para resolução. Dá uma olhadinha na playlist aqui. E a cervical dela doía muito, né? E eu fazia tração na cervical. E eu vou falar de algo que eu não falei aqui ainda. Ela desenvolvia muita tensão aqui. Ela tinha muita tensão aqui. E é alvo de muita tensão, via de regra, em grande parte da população. Guardar muita tensão aqui. Tem uma questão emocional muito grande envolvida aqui na cervical. E aí eu fazia todo um trabalho com ela e falava para ela, né? O quanto ela tinha que procurar diminuir esse nível de tensão, esse nível de estresse. Uma outra pessoa, executiva de uma multinacional aqui, também mexeu, me procura com tensão na cervical. E tem toda uma questão envolvida, né, com liderança, com liderado, com equipe, essa coisa toda. E eu falei também exatamente a mesma coisa para ela. No caso dela, eu faço algumas manipulações articulares e sempre tem uma boa resolução. Mas, é o que eu disse anteriormente, se eu não for lá na causa, eu vou ficar enxugando gelo. E no caso dela, ela precisa trabalhar essa questão da tensão, né? Com terapia, com coaching, com mentoria, com counseling, enfim. Tem várias formas de eu resolver isso, de eu treinar, de eu trabalhar isso. Esses dias também veio uma adolescente, isso me assustou tanto, com dor, né, na cervical. Por quê? Caminhando aí para a reta final de vestibulares, muito estudo, né, e aí envolve várias questões ao mesmo tempo. Posição, que nem sempre estuda numa posição muito boa, e atenção por causa das provas. Então eu estou juntando aí duas possíveis causas. Uma outra pessoa, né, um homem, que ele tem o hábito de pedalar. E aí, no pedal, via de regra, a gente segura aqui no guidão, né, e o guidão um pouco mais baixo, ele já me força a fazer isso aqui, né, e essa posição da cervical mantida ali no pedal 30, 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30 de pedal, vai exigindo bastante da cervical. E ele veio esses dias reclamando, a gente inclusive não conseguiu ainda encaixar um horário para eu poder atendê-lo. Mas estou contando aqui histórias de pessoas, né, que é possível, que acontece. E o posicionamento é algo muito comum que gera dor. Eu já pude ajudar pessoas, não só fazendo uma sessão de osteopatia, uma sessão de tração, eu falo tração para ficar mais fácil de entender, né? Mas se chama pompagem, né? Pompagem da cervical, pompagem do crânio, mas principalmente ajudando essas pessoas a entender que aquela posição que elas estão utilizando são posições inadequadas, são posições que geram um estresse na cervical e com isso, dor, com isso, processo inflamatório, com isso, muitas vezes gera desgaste da articulação. Vou repetir, eu estou contando tudo isso para mostrar que é frequente, que é o dia a dia, que várias pessoas sofrem com essa questão. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso cuidar, eu preciso cercar, né? Eu preciso cercar as possíveis causas. O que pode estar acontecendo? Tem uma questão de tensão, tem uma questão de posicionamento, tem uma questão postural que a gente vai falar um pouco mais para frente. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então, com tudo isso, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para arrumar, para ajustar e poder ter uma qualidade de vida melhor? Porque com dor, a gente vai se irritando, fica difícil para trabalhar, fica difícil para fazer o que tem que ser feito. A pessoa fica ali numa situação muitas vezes incômoda, incômoda e atrapalha fazer até as atividades do dia a dia e do trabalho também. Então, repetindo, contei histórias para mostrar que é possível e mostrar que é comum. Se eu te falar que me disseram que é assim mesmo, você acredita? Oh, se eu acredito. Como eu acredito? Sabe por quê? Muitas vezes eu atendo pessoas aqui que vêm só para fazer atividade física aqui na VIP. E aí
elas sentam aí, começam a conversar comigo e eu pergunto, tá tudo ok? Não tem problema nenhum? Ah, tem uma dor aqui na cervical, mas é assim mesmo, né? Não é assim mesmo. Não pode, não deve ser assim mesmo. Eu não tenho que conviver com a dor. Algo ruim, algo que me atrapalha, algo que me incomoda, que me irrita, não tem sentido eu conviver com a dor. Isso é frequente. Vez ou outra aparece alguém e eu pergunto e a pessoa fala que tem a dor aqui, mas que é assim mesmo. Tem gente que fala o seguinte, né? Depois que começa, não para mais. Óbvio que para. Não para se eu não fizer nada. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que procurar uma resolução. Eu tenho que procurar alguém que me ajude. Eu tenho que procurar alguém, um especialista, que entenda o que está acontecendo e possa de fato me ajudar. Agora, se eu não fizer nada, é bem provável que nada aconteça mesmo. Ah, depois de uma certa idade, começa essa dor e é assim e ponto final. Essas são desculpas que nós nos damos para continuar com a dor na cervical, para continuar com os problemas na cervical, para continuar fazendo as posições, as 8 posições, tendo dor e achando que é normal. Não é. É exatamente porque eu faço essas posições que eu tenho dor. Então, me disseram que é assim mesmo, não é assim mesmo. Quem foi a pessoa que disse? Quem é essa pessoa que disse? Que base que essa pessoa tem para poder falar isso? Esse é o ponto que eu tenho que entender. Quem é a pessoa? Depois que começa, não para mais. Se não tratar, não para mais. Ah, minha tia me falou. Tá. Ela tratou? Ela cuidou? Qual é a base de conhecimento que ela tem para poder falar desse assunto? Ah, com a idade. Uma pessoa com mais idade que eu tenho contato falou que depois de uma idade é assim mesmo. Eu conheço pessoas que têm bastante idade e não têm dor. Cuidam, tratam, previnem. Então, essas desculpas só atrapalham andar na direção do objetivo de resolver, de evitar essas 8 posições, de não achar que essas 8 posições são normais. Agora, eu tenho que fazer sentido para mim, né? Eu tenho que incorporar isso e querer resolver de verdade. Fazer assim, ó. Tirar essas desculpas da frente. Agora, tem algumas pessoas que elas ouvem tudo isso. E aí, elas querem resolver isso sozinhas. Elas querem arrumar um jeito de resolver isso. E nem sempre dá certo. Uma das formas é querer usar artifícios. Por exemplo, vou colocar um colar cervical. O colar cervical, quando ele é colocado, ele limita o movimento e ele gera uma certa estabilização no pescoço. Que quem deveria estar fazendo são alguns músculos. Mas como eu estou fazendo isso de forma artificial, com colar cervical, o que acontece? Essa musculatura, ela vai degringolando, não tem outra palavra. Ela vai degringolando, porque ela não está sendo utilizada. Então não tem sentido nenhum eu fazer isso, mas é comum. As pessoas fazem isso. Ou eu decido fazer alguns alongamentos gerais. Vou fazer uns alongamentos gerais aqui. Não é ruim, mas não vai resolver, porque não é específico. Para eu fazer um alongamento específico, eu tenho que ter passado por uma avaliação antes. No meu caso, por exemplo, que a minha linha, meu eixo de raciocínio é postural, eu ponho a pessoa de frente, de costas, no perfil direito, no perfil esquerdo e observo a postura daquela pessoa. Vejo as alterações posturais que essa pessoa tem. Baseado nisso, eu vou entender quais são as cadeias musculares que estão ligadas com essa alteração postural. E baseado nisso, eu faço alguns testes nos músculos. Cadeias musculares, Eduardo? Sim, os músculos, eles são envolvidos por um tecido que a gente chama de conjuntivo. Esse tecido que envolve o músculo, ele vai afilando lá na ponta e ele é o tendão, tá? Ele é o tendão, é o mesmo tecido. Esse tendão, ele se liga no osso. E o osso também é envolvido por esse mesmo tecido. E o tendão, ele se liga a esse tecido no osso. E esse osso, através desse tecido, é ligado a outro tendão de outro músculo e vai formando uma cadeia de músculos. Ok? Muito bom.
Então, dentro dessas cadeias todas de músculos, eu vou ver quais são os músculos que de fato estão encurtados para eu poder alongar. Tá, aí eu, em cima disso, faço um diagnóstico postural e crio um programa de alongamento específico. É disso que eu estou falando. Então não adianta eu fazer alongamentos gerais, eu buscar na internet alongamentos gerais. Eles não vão resolver. E mesmo que seja um alongamento específico, eu falei isso aqui, hein? Não vai resolver também. Porque o primeiro passo que eu tenho que fazer é ajustar a posição, é estar na posição adequada. Aí sim, eu vou fazer os alongamentos compensatórios. Então, não adianta eu ir para os alongamentos gerais. Eu tenho que fazer alongamentos específicos, relacionados com a minha postura, relacionado com a posição que eu utilizo no dia a dia. Aí sim eu vou começar a ver resultado. Então, não adianta eu querer manter a postura inadequada, né? Eu manter essa postura aqui não está legal. Eu vou fazer os alongamentos, estou repetindo, tá? Eu vou fazer os alongamentos e vou manter a postura inadequada. Não adianta, não vai resolver. Eu tenho que evitar essa postura inadequada. Eu tenho que procurar uma outra postura que realmente seja adequada. Esse é o ponto. Então, por isso que é muito difícil querer resolver sozinho. É muito melhor estar com um especialista do meu lado, me orientando, mostrando o caminho adequado para mim. Mostrando o caminho que eu devo seguir. Então tá, Eduardo. Entendi. Agora vamos ver na prática quais são essas 8 posições? Na prática, mostrando assim mesmo. Vamos? Bora então. Eu vou ter que mudar o cenário aqui para poder mostrar essas posições. Para a gente poder ver de perto, na prática, e entender cada posição dessa. Bora comigo? Vamos lá então. Então vamos ver as situações, as posições que expõem a cervical, que machuca a cervical. E uma delas é o celular. Então eu ficar aqui, ó, nessa flexão é bem ruim para a cervical. Eu aumento a tensão na cervical. Quando eu faço isso com a cabeça, eu aumento o braço de alavanca. Então a musculatura aqui da cervical tem que fazer muito mais força para manter a cervical. Uma outra questão, se a gente for pensar aqui, né? Imagina só, as vértebras, né? Tem uma vértebra aqui, outra vértebra aqui. Quando eu faço isso aqui, ó. Eu faço uma abertura posterior aqui, né? E uma tendência de empurrar o disco para trás. Então tá aí uma das questões que muitas pessoas vêm com dor, já com quadro muitas vezes de não uma hérnia, mas às vezes uma protusão discal, um começo de uma hérnia e pinçamento, né? Pinçando, sentindo, refletindo o braço, dor nos braços, dor que desce pelo ombro, pelo braço, ou alteração de sensibilidade. Então é algo que tem que ser bem cuidado. E isso está cada vez mais comum, né? A gente está aqui mexendo no celular e a cabeça baixa aqui, né? Prestando atenção no celular. Então tá aí. Primeiro. Segundo é o monitor. O monitor baixo. Trabalhar com monitor baixo. Então eu coloquei aqui um notebook, mas às vezes não é notebook, às vezes é um desktop mesmo. Eu estou aqui com um computador com uma tela na minha frente e a tela está baixa. Olha a altura que está essa tela aqui, ó. Está bem baixa. Está na altura do meu ombro praticamente. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tenho que fazer isso aqui. Eu ponho a cabeça para frente, né, ó. E esse movimento aqui, ó. De colocar a cabeça para frente, que a gente chama de anteriorização cefálica, e de tanta pessoa fazer isso, ela vai tendo uma tendência de ter uma postura com a cabeça para frente. Então eu vou colocar a cabeça para frente e muitas vezes eu faço essa flexão, né? Eu posso até aqui nessa região aqui de cima, ó, da torácica, fazer uma flexão, né? Inclinar para frente, tendendo aí uma corcundinha, né? Que vai acontecer. Ou eu escorrego na cadeira e fico na altura do monitor, mas aí já a questão passa para a lombar. Ainda assim, né? Mesmo escorregando, eu vou ficar com a cabeça para frente, não vou ficar aqui, eu vou ficar com a cabeça para frente, tá? Porque a tela não está numa posição bacana. Se a gente estiver falando de um monitor com desktop, eu ponho livros, ponho algum material embaixo que eu possa erguer a tela. No caso do notebook,
ele tem essas possibilidades aqui, né, ó, de usar um suporte, tá? Um suporte para colocar um notebook. Isso ajuda bastante. Então, ó, tô com o suporte aqui e aí eu vou colocar um notebook, né, no suporte. Então tá. Agora, ó, o notebook no suporte, ele fica bem na altura adequada para mim, tá? Não estou falando de cadeira, de mesa, porque não é esse o objetivo. O objetivo é falar só aqui, né, do monitor. Então tá aqui, ó, monitor na altura dos meus olhos, ótimo. Agora, se o monitor estiver muito alto também, o que vai acontecer? Se o monitor estiver muito alto, eu vou acabar levantando a cabeça, inclinando, fazendo uma extensão, né, inclinando a cabeça para trás para poder enxergar o monitor. Então tá aí uma outra questão, né, um monitor baixo ou um monitor alto, que eu vou ter que manter essa força da musculatura aqui de extensão para ficar olhando o monitor alto. Então imagina, se o monitor tivesse aqui, ó, eu não consigo ficar olhando aqui, eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó, né? Esse movimento já gera dor na cervical. Então vimos 3 situações: do celular, do notebook, né, do monitor baixo e do monitor alto. E eu já ia esquecendo de uma posição que é muito comum, muito mais comum do que a gente pode imaginar, que é trabalhar com rotação. Então, ao invés do monitor estar bem na frente, o monitor fica de lado, né? E tem uma outra atividade que eu estou fazendo aqui. E aí eu tenho que ficar fazendo isso aqui, ó, né? Essa pequena rotação aqui, ó, para trabalhar no monitor. E aí eu trabalho com a cervical sempre em rotação. Isso não é bom, isso é péssimo na verdade. Acredito que muitas pessoas já passaram pela situação de sentar num lugar para assistir algo e quando vai perceber, o negócio está passando ali, então eu tenho que ficar com o pescoço rodado. Aí quando volta, nossa, que dor na cervical e tal. Mesma coisa aqui. Eu atendi uma pessoa que ela trabalhava com 3 monitores. Um monitor no centro, um monitor numa lateral, outro monitor numa lateral. Então ela ficava trabalhando aqui, olhando aqui, depois ela ia lá do outro lado, depois ela ia aqui, né? E isso gerou muita dor na cervical, inclusive dor de cabeça nela. O que eu orientei? Que ela deixasse os 3 monitores virados para frente, não rodar o monitor que nem eu rodei aqui, ó, não fazer essa rotação, deixar o monitor virado para frente e ela transitar com a cadeira para frente do monitor que ela vai trabalhar. Então, tá aí mais uma posição, que é a posição de rotação, né? Rodando a cabeça para trabalhar no monitor. E imagina só, o monitor baixo e eu tenho que rodar ainda. Tenso, né? Vamos ver agora então na posição deitado. Uma delas é o travesseiro muito alto, né? Eu estou simulando aqui porque eu não tenho um travesseiro, né? Um travesseiro muito alto. Eu faço muita flexão aqui na cervical, ó. Percebe? Um travesseiro alto. Eduardo, mas eu quero assistir uma televisão, eu quero ver alguma coisa. Eu posso fazer uma cunha, tá? Posso fazer uma cunha de espuma que vai levantar todo o meu tronco, né? Meu tronco vai estar levantado. Aqui o tronco está todo apoiado, só a cervical. Então é mais ou menos assim, né? Ó, eu estou aqui, ó, né? Eu estou assim, ó, forçando essa região da cervical aqui, ó, em flexão o tempo todo. Isso não é bom. E aí eu vou criando uma tendência da cabeça a vir para frente, né? Eu tenho uma anteriorização da cabeça. Por isso tem muitas pessoas que a gente atende, quando pede para a pessoa deitar, ela não consegue apoiar a cabeça. Ela vem até aqui, a cabeça não desce mais, ela vai assim, ó. Tá? Por quê? Tem toda uma restrição aqui atrás. Uma outra posição é a posição lateral. Deitado lateral, né? Imagina que é o travesseiro aqui também. Então eu deito aqui, ó, só que fica esse espaço todo livre aqui, né, ó. E aí quando eu dormir, quando eu relaxar, a tendência do meu pescoço vai ser descer aqui, ó. Entende? O travesseiro ele tem que entrar inteiro para apoiar até a cervical. E aí sim, mesmo que eu relaxar, a minha cervical está apoiada no travesseiro. Quando eu ponho só na cabeça, aqui ó, essa região está livre para minha cervical descer, né? Então eu estou aqui, ó. Vamos demonstrar. Eu estou aqui, né? Imagina que o travesseiro está aqui apoiado. Quando eu relaxar, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, a cabeça vai descer, né? A cervical vai descer, né? E aí vai ter uma tendência de eu inclinar a cabeça assim, ó, né? Eu vou inclinar a cabeça assim, né? Pela ação da gravidade empurrando a cervical para baixo. Então tá aí, 2 posições muito comuns que
que a gente inclusive usa para dormir e fica horas nessa posição inadequada. E a última posição da cervical, eu estou usando uma bicicleta de spinning aqui, tá? Mais para facilitar minha vida mesmo, é essa posição de quem pedala, né? A gente usa essa posição para pedalar e aí muitas vezes eu fico com a cabeça para frente, né? Ou eu estou pedalando até mais apoiado aqui. Olha a posição que a cervical fica, né? Tem uma exigência maior da cervical essa posição, né? Ficando aqui. E isso, com certeza, vai levar um estresse para a região da cervical. E aí eu preciso tomar os cuidados devidos, fazer alongamento, cuidar da minha cervical, que ela vai ficar anteriorizada de alguma forma. Uau! Voltando ao cenário primeiro, não é mesmo? Que bacana poder ver cada posição, entender cada posição. Que bacana isso, né? Que bacana eu poder também estar aqui mostrando, né? Ter essa oportunidade de mostrar para você como é que é cada posição dessa. Nessa altura do campeonato, depois de tudo isso visto, talvez eu esteja me perguntando, né? Como que eu faço agora? Como que eu faço agora? Mas olha só, não adianta vir aqui, ver todas essas posições que eu mostrei e... Não adianta. Não adianta eu conhecer isso, ficar com essa informação aqui, ó, e não utilizar. Se fez sentido naturalmente. Se não fez sentido, ok, a amizade é a mesma, muda a página, acabou. Mas se fez sentido, não adianta eu ficar com todas essas informações aqui guardadas. Eu tenho que colocar em prática. Não adianta eu contar no almoço de família, eu contar no happy hour da empresa, não adianta. Não resolve as questões da cervical. Então tá, como que eu faço agora? Qual é o passo agora? Bom, eu já conheci as posições, né? Eu preciso saber se eu entendi o motivo pelo qual cada posição dessa é ruim. Cada posição dessa é inadequada. Qual é o motivo? Qual é o motivo pelo qual cada posição dessas que eu fui mostrando, você anotou, né? Você anotou, se não anotou, volta, anota cada posição. Por quê? Né? Qual é o motivo de cada posição dessa ser inadequada? Eu preciso entender isso. Porque quando eu entendo pelo motivo pelo qual é inadequado, eu evito. Eu faço o que tem que ser feito. Agora, quando eu não entendo, muitas vezes eu não engajo e não faço o que tem que fazer. Porque eu não entendi muito bem, né? Eu falo que é muito parecido com criança, né? Você pede para a criança fazer algo. Se ela não entendeu o motivo, é bem provável que ela nem faça. Então tá. Não, Eduardo. Conheci aqui, vi cada posição, entendi certinho. Agora eu vou evitá-las. Eu vou começar a montar um plano. Vamos imaginar, das 8 posições, tem 3 posições que eu faço, ou 4, tá? Eu vou montar um plano para evitá-las. Uma é na posição sentada trabalhando, outra é na posição que eu durmo. Então eu vou montar um plano aqui para resolver isso, para que eu não tenha problema, porque eu evite de fato essas posições, que eu não fique fazendo frequentemente essas posições, porque elas vão gerar problema na minha cervical. Eu já entendi isso. Então tá. Cria um plano, né? Cria novos hábitos. Esse é o ponto, né? Criar novos hábitos, novos posicionamentos. Porque o posicionamento é um hábito, né? Eu tenho o hábito de sentar, já cruzar a perna e ficar assim. É um hábito. Eu tenho o hábito de deitar e já ficar com a perna cruzada ou botar a mão aqui atrás da cabeça, que faz muito mal para o ombro, não é o nosso assunto aqui agora, mas inclusive tem na playlist aqui falando dessas posições que são incômodas para o ombro também. Então, eu vou começar a entender, né? Na posição deitado, na posição sentado, dirigindo, enfim, qualquer que seja a posição. Qual é o hábito que eu tenho de posicionamento? Que eu vou ajustar, que eu vou trocar. Eu vou começar a criar um hábito novo, um hábito muito mais saudável para a minha cervical. Agora, o que é legal fazer, né? O que é legal fazer? Ver, como eu disse, né? Ver cada posição dessa que usualmente, né, eu faço, né? Que frequentemente eu assumo essa posição. E aí eu vou corrigir e ver a diferença. Isso é muito legal. Isso é um exercício muito legal. Escolhe uma posição, corrige e vê a diferença. Na hora ali na posição, qual que é a diferença? O que mudou aqui? Porque aí eu registro isso.
em cada célula do meu corpo. E aí é muito difícil eu voltar ao antigo, já que eu registrei, eu já entendi o motivo pelo qual é ruim, é inadequado. E aí eu fui na posição adequada, vi a diferença, registro em cada célula do meu corpo. É muito bom, é muito bacana isso. E aí, como eu sou curioso para um caramba, eu vou pedir para você fazer o seguinte: você já entendeu o motivo pelo qual é ruim, você já sentou ou deitou na posição adequada, já fez ali, né, experimentou e fez ali um checklist, né, um scanner, né, dessa posição no seu corpo e viu a diferença. Comenta aqui para mim, para eu saber. Comenta, por favor. Eu quero saber qual foi a diferença que você percebeu. Comenta, vai ser legal a gente poder fazer essa troca. E aí, eu vou pedir mais um favor. Faz assim, ó. Curte, porque quando você curtir, outras pessoas terão a oportunidade de ver o que você está vendo. Bacana demais, né? Eu poder oferecer isso para outras pessoas. Esse conteúdo que, assim, todo mundo devia saber, né? O quanto é ruim algumas posições para a nossa cervical. E talvez, só talvez, você tenha lembrado de alguém, falando, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa. Compartilha com essa pessoa agora. Faz isso. E se você não está seguindo ainda, vai perder conteúdo bacana como esse. Então começa a seguir agora. E corrige, ajusta, muda esses hábitos de posicionamento agora. Mas não faz tudo de uma vez, não. Vai, como eu falei, né? Cria um plano para ir mudando esses posicionamentos. Porque muitas vezes quando a gente decide, principalmente se tem vários, né? Se a gente quer fazer várias coisas tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Agora, quando eu crio um plano e vou fazendo, né? Paulatinamente, progressivamente, essa semana eu faço um, na outra semana eu faço outro, na semana eu faço outro, acontece. Então cria um plano, corrige essas posições, perceba a diferença, tenha melhor qualidade de vida, melhore a dor muitas vezes, o quadro de processo inflamatório muitas vezes, só mudando a posição. Faz isso, tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Vem comigo, fica a dica. Valeu!